Oi, pessoal. Então, agora a gente vai ver um pouco sobre a disciplina de processos morfofisiológicos, sobre o sistema renal, que é o conteúdo da terceira unidade. Então, vamos ver um pouco sobre o sistema renal, que também é chamado de sistema urinário. Primeiro, qual é a importância do sistema renal para o nosso organismo? O sistema renal basicamente vai controlar e eliminar a água e solutos como íons que estejam sendo desnecessários para o nosso corpo, e então ela vai apresentar intensa relação com os outros diversos sistemas, porque quando eu elimino resíduos ruins do meu corpo, eu estou ajudando na minha pressão, estou ajudando em diversas coisas dentro do meu corpo. Então o sistema renal ele é muito auxiliar a diversos outros sistemas. E quais são as suas principais funções? Ele vai regular a composição iônica no plasma, ou seja, ele vai ou aumentar ou diminuir a concentração de alguns íons, cálcio, sódio, potássio, enfim, íons. E aí ele vai regular, ou aumentando ou diminuindo esses íons. Então, regulação iônica. Também tem uma regulação do volume da pressão arterial, porque ele vai controlar a água a ser eliminada pela urina. E ele vai controlar se ele vai reter aquela água, vai retirar, e isso vai ajudar na pressão arterial. Então, regulação do volume e da pressão arterial. Também vai regular a osmolaridade plasmática, ou seja, a concentração de solutos, ou seja, de substâncias grandes que estejam no meu plasma. Então, ele vai regular ou diminuindo ou aumentando esses solutos, depende do que a pessoa precisa. Também vai regular a concentração plasmática de hidrogênio, ou seja, vai colaborar com os pulmões, regulando o pH do sangue. Então, junto com os pulmões, através do controle do hidrogênio, ele vai regular o pH do sangue. E ele também vai fazer a remoção de resíduos e substâncias estranhas do meu plasma, ou seja, substâncias que estão sendo desnecessárias para o meu corpo, porque em grande quantidade são tóxicas, como a ureia. E aí a gente vai ver um pouco agora sobre a anatomia dos rins. Os rins, eles são alguns pares e eles são localizados entre o peritônio, que é uma camada que reveste o sistema digestório, e a parede posterior do abdômen. Então, os rins, eles são chamados, a região que ele fica chamada de retroperitoneal. Por quê? Porque eles estão fora do peritônio, que é essa camada, essa membrana que investe o sistema digestório. Então, localização dos rins retroperitoneal, ou seja, fora do peritônio, que é a camada que reveste o sistema digestório. Entenderam? E aí, ainda nos rins, a gente tem pequenas células que são tipo mini rins, que na verdade são essas células que vão filtrar o sangue e produzir então a urina. E aí, essas células, elas são os nêufrons, que são estruturas microscópicas. E aí eu tenho nêufrons que estão no córtex. Lembrando, por exemplo, aqui eu tenho um rim. Essa parte aqui, mais da periferia, é chamado de córtex. E essa parte aqui mais central é chamado de medula. Então, eu tenho nêufrons, que são várias célulazinhas aqui. Eu tenho nêufrons corticais, que estão presentes no córtex. E eu tenho nêufrons junto medular, que estão um pouco saindo do córtex e indo para medula dos rins. Entenderam? E qual é o objetivo dos nêufrons? É filtrar o sangue e produzir, então, a urina. E aí a gente não consegue ver, mas dentro, dando um certo zoom nesses nêufrons, a gente tem diversas estruturas que estão fazendo a produção da urina. Como o quê?
Esses nêufrons, eles estão formados por corpúsculos renais. Como assim corpúsculos renais? São diversos tubos de vasos sanguíneos contorcidos, e aí esses vasos vão trazendo o sangue do corpo para os rins, e aí esse sangue vai ser filtrado. Então, eu tenho aqui como se fosse... Então, tudo isso aqui é o corpúsculo renal. E aí ele ainda está dividido em essa parte aqui do meio, que tem vários vasos aqui contorcidos, é chamado de glomérulo. E essa parte aqui que contorna o glomérulo, que envolve o glomérulo, é chamado de cápsula de Bowman. Então, eu tenho aqui o glomérulo e a cápsula de Bowman. É nesses dois onde eu vou começar a filtração do sangue e a produção da urina. E aí, depois deles, eu tenho aqui uns tubos, que eles estão bem contorcidos, que são os túbulos contorcidos proximais. Logo após, eu tenho aqui uma, tipo como se fosse uma alça mais fina, que é chamada alça de Henle. Logo após a cápsula, eu vou ter novamente outros túbulos contorcidos, só que agora são distais, porque estão mais distantes. E aí, depois desses túbulos, eu vou para o ducto coletor da urina. Ducto coletor. Então, eu comecei aqui no corpúsculo renal, onde ele está dividido em glomérulo, que é essa região aqui de dentro, e está envolvido pela cápsula de Bowman. Logo após, eu venho para cá e eu tenho os túbulos contorcidos proximais, a alça de Henle, os túbulos contorcidos distais e o ducto coletor. E aí segue o trajeto. E aí eu vou ter, dentro dessa unidade aqui, a formação da urina. E o que é a urina? A urina é um subproduto da filtração renal, ou seja, a filtração dos rins. E a sua formação envolve um processo de filtração glomerular, ou seja, no glomérulo, reabsorção e excreção tubular, nos túbulos. E aí eu tenho os processos para a formação da urina. O primeiro processo é a filtração glomerular. Na filtração glomerular, eu vou ter o fluxo de plasma livre de proteínas dos capilares glomerulares para a cápsula de Bowman. Como assim? Então, aqui eu tenho um sangue chegando, né? Esse sangue que está aqui dentro, ele está cheio de íons, de partículas desnecessárias e também de outras necessárias para o nosso organismo, só que às vezes em excesso. Então, tudo que está aqui, toda a concentração que está nesse sangue, vai pular para a cápsula de Bowman, que é essa parte que contorna o glomérulo. Então, vai pular para cá, por difusão. Ou seja, vai sair de onde ela está mais concentrada para onde está menos concentrada. E aí vai para cá. Só que essa ida, ela vai para todas as substâncias. Então, coisas boas, coisas ruins vão sair para cá. E isso não pode acontecer. Por quê?
porque existem coisas desnecessárias que eu não posso desperdiçar, eliminar. Só que essa primeira fase, ela não é muito seletiva, então ela vai filtrar tudo, ó. Filtra tudo, até substâncias úteis. Então, ela vai filtrar, vai pro glomérulo, vai do glomérulo para a cápsula de Bowman, sem selecionar nada, vai tudo, até substâncias úteis. E aí, logo após chegar na cápsula de Bowman, a gente agora vai para onde? Para os túbulos contorcidos proximais. Só que envolvendo esses túbulos aqui por fora, eu tenho vasos. Esses vasos são chamados de vasos. Nesse caso aqui seria uma artéria peritubular. Então, artéria peritubular, que está passando aqui por perto desses túbulos contorcidos. Então, a substância chegou aqui na cápsula e aí foi para os túbulos contorcidos. E aqui está passando um vaso peritubular. Só que existem substâncias que eram úteis e que passaram para os túbulos. Então, é preciso ver o quê? Uma reabsorção. É quando agora eu tenho um transporte seletivo de moléculas dos túbulos renais para o líquido intersticial fora desses túbulos. Então, as moléculas serão reabsorvidas pelos capilares peritubulares por meio de difusão, retomando para a circulação. Então, tem substâncias úteis aqui. Essas substâncias, elas não podem ser eliminadas. Então, elas vão voltar dos túbulos para os vasos peritubulares, voltando então para o nosso organismo. Entenderam? Então, esse é o processo de reabsorção. Depois desse processo, eu tenho um processo de secreção, onde eu tenho o transporte seletivo de moléculas do líquido peritubular para os túbulos renais. Essas moléculas secretadas são provenientes dos plasmas dos capilares. Então, assim como eu tenho substâncias saindo daqui para cá, outras substâncias que também não são úteis vão estar vindo para cá. Então, além de substâncias que chegam e que são ruins para o nosso organismo, estão passando para a cápsula de Bowman e seguindo o trajeto para ser eliminada, outras substâncias também vão chegar por esses vasos e entrar nos túbulos por difusão. E outras que são úteis vão sair daqui e voltar para os vasos, também por difusão, e aí voltar para todo o organismo. E o que está aqui vai ser eliminado. Pronto. Então, até os túbulos distais, eu tenho a urina ainda sendo formada. Então, até os túbulos distais, a urina ainda está sendo formada. Depois dos túbulos distais, do ducto coletor em diante, a urina já está formada. Então, lembre-se disso. Qual é o trajeto da urina que já está formada? A urina que já está formada, ela vai do ducto coletor, que seria esse aqui. Então, o ducto coletor vai levar ela para os cálices menores nos rins. E aí, dos cálices menores, eu vou ter ela passando para os cálices maiores, que é a junção de um ou mais cálice. Então, vou estar passando aqui para os cálices maiores. Depois, para a pelve, ureter, até chegar aqui na bexiga. Então, do ducto coletor vai para os cálices menores, depois cálices maiores, pelve, que é essa parte mais larga, ureter,
e bexiga. Então, a urina formada vai seguir esse trajeto. Quando ela ainda está se formando, ela está dentro daqui até esses túbulos distais, e quando ela já está formada, grave isso, a urina já formada vai começar onde? Ducto coletor, cálices menores, cálices maiores, pelve, ureter, até chegar na bexiga. Então é isso, pessoal. Ó, a urina formada, ducto coletor, cálices menores, maiores, pelve, ureter e bexiga. Então esse é o nosso conteúdo, sistema renal de processos morfofisiológicos.